eu e Deus, entre você e Deus. Você tem sido próximo de Deus? Aleluia. Espírito Santo, glórias. Aleluia. Eu aprendo que Deus, Ele está na presença de todos. Sabemos que Deus, Ele é onipresente, Ele é onisciente, então Ele está aqui, Ele está em todos os lugares. Mas eu aprendo também que nem todos estão na presença de Deus em comunhão. Nem todos estão, mas por causa de nossas próprias escolhas. Nós devemos escolher estar na presença de Deus. E eu vejo que quantas pessoas há muito tempo não ouvem mais a voz de Deus, não têm mais os ouvidos sensíveis à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. As pessoas hoje em dia estão tão ocupadas com seus próprios interesses, com seus próprios afazeres, e não têm dado ouvidos à voz de Deus. E Noé, ele nos ensina a ser como ele nos ensina a andar com Deus, a atentar os ouvidos. Noé, eu aprendo também que Noé, enquanto ele construía a arca, ele pregava o juízo, e ele estava falando, se arrependa, né? E o povo não deu ouvido. E é assim nos dias de hoje, né? Nós estamos aqui como igreja pregando, né? Falando, Jesus está voltando, igreja, Jesus está voltando. E muitas das vezes pessoas não dão ouvido. Mas nós temos que continuar pregando, porque nós estamos aqui para isso. E nessa geração de Noé era assim também. Noé estava lá pregando e eles não deram ouvido. Até que veio o dilúvio e acabou o tempo. Assim também será na volta do Senhor. Quando Ele voltar, não vai ter mais tempo. Não vai ter mais tempo de pedir perdão, de falar que agora eu vou me firmar. Não vai ter mais tempo. É hoje, não depois. Quando Jesus voltar, acabou. Não tem mais tempo, não haverá mais tempo. Não é? Ele nos ensina algo também grandioso que eu estava lendo ali. Deus, ele foi falando no meu coração. Que Deus, ele mandou, né? Ordenou que Noé fizesse uma arca, construiu uma arca. Só que eu aprendo que antes de Noé construir algo para Deus, ele construiu algo em Noé. Por quê? Porque Noé, ele andava com Deus. Então, ele tinha os princípios de Deus, ele seguia o que Deus mandava, né? O que Deus ordenava. Mesmo daquela geração corrompida, Noé, ele foi diferente. Ele decidiu ser diferente. Então, eu acredito que antes de Deus mandar ele construir a arca, ele construiu algo dentro de Noé. Ele construiu o seu caráter. Ele construiu a sua personalidade, ele foi transformado por dentro para que assim ele fizesse a obra, para que assim ele transformasse pessoas. Se a gente observar, Deus ele fala que salvaria a sua casa, ele salvaria ele e a sua família. Então Noé construiria algo não só para ele, mas para outras pessoas. Então, mas primeiro, Noé, ele teve que ser transformado. E é assim também nas nossas vidas. Quando voltamos para o Senhor, ou quando estamos em sua presença, nós devemos buscar a libertação o tempo todo, para que assim a gente possa ajudar outras pessoas. Nós temos que estar sempre se santificando para assim ajudar outras pessoas a construir algo. E uma outra coisa também que me chama a atenção é que Noé, ele era o diferencial no meio dos iguais. Se você observar, uma geração imensa estava toda corrompida, menos Noé. Que forte, né? Deus, ele olhou lá de cima e viu Noé e achou graça em Noé. Ele era o único justo, né, diante daquela geração toda corrompida. Ele era o único diferente. E eu aprendo que há valor na nossa diferença. Quando nós decidimos fazer algo diferente para Deus, ser a diferença para Deus, tem valor para Deus. Deus, ele valoriza. E lemos também que aquela geração era uma geração perversa, né? Uma geração... E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara. Era uma geração que estava com maldade, violência. O amor realmente tinha se esfriado. E não é diferente nos dias de hoje. Os dias de hoje também é assim. Se a gente observar quantas coisas, a gente liga a televisão, quantas coisas a gente ouve, né? Pai e mãe que deveriam cuidar, proteger seus filhos, a gente vê eles abandonando, maltratando, tantas coisas assim, ruim, triste, que a gente fala, meu Deus, é a palavra se cumprindo, o amor de muitos se esfriaria. Quantos filhos que deveriam cuidar dos seus pais, zelar por eles, porque eles cuidaram da gente na infância, né? Quantos filhos hoje em dia colocam no asilo, ou até
matam para ficar com seu dinheiro, com a sua herança. É o amor de muitos se esfriando, como diz a palavra. Uma geração totalmente corrompida. Mas Noé, ele nos ensina que nós devemos ser o diferente. Devemos ser o diferencial no meio dos iguais. Nós temos que ser diferente, mesmo com essa terra corrompida, mesmo com esse mundo que nós, vemos tantas coisas erradas, nós devemos ser o diferencial. E Noé, ele nos ensina. Ele não se permitiu viver o padrão estabelecido da geração dele. Ele olhou para a geração corrompida e falou: não, eu vou ser diferente. E que nós possamos ser assim como Noé. A Bíblia fala que Noé era justo, E justo significa o quê? Que Noé, ele era certo diante de Deus. Ele tinha os seus princípios. Ele fazia o que Deus queria. Noé era um homem como eu e você. Com as mesmas paixões, desejos, vontades, com os mesmos erros. Só que ele andava com Deus, ele procurava ser melhor a cada dia. E que nós possamos ser assim também. Porque errar, todos nós erramos, nós somos pecadores. Mas o fato de nós andarmos com Deus, eu aprendo isso, que o fato de nós andarmos com Deus, a gente erra menos. A gente tem a tendência a errar menos, porque a gente ouve, a palavra nos confronta a cada dia e a gente aprende, a errar menos. Então que nós possamos ser assim como Noé. Aleluia. E nessa noite vamos fazer uma reflexão. Será que verdadeiramente nós estamos andando com Deus? Deus, ele dá uma ordem para Noé. E eu não sei se todos sabem, mas nunca tinha chovido até o dilúvio. Então Deus fala para Noé: faça uma arca, e entrará a sua família, entrará os seus filhos, suas noras, os animais. Deus lhe dá uma orientação. Só que Noé, ele fala para Noé que mandaria chuva, mandaria um dilúvio, mas nunca tinha chovido. Então Noé poderia ter duvidado, Noé poderia ter falado: meu Deus, mas vai chover, mas nunca choveu. Mas não, ele não duvidou. Lá em Hebreus 11, 7 fala assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então nós entendemos que Noé, ele teve fé. Ele nunca tinha visto, o que Deus estava falando, mas ele teve fé, ele acreditou. Deus, ele dá uma ordem para Noé e imediatamente ele ouve a orientação de Deus. E ele nos ensina muito, a sermos obedientes a Deus, a crer, a ter fé. Quando Deus, ele fala algo para a gente, quando Deus promete, nós devemos ter fé. Aleluia. Se a gente ler um pouco mais, Noé, se você puder em casa ler, capítulo 9, Noé, ele era agricultor. Noé, ele não era arquiteto. Noé, ele não era engenheiro. Noé, ele era agricultor, ele plantava vinha. E então eu acredito que para ele deve ter passado por muita dificuldade para construir uma arca. Você imagina, nunca pregou, nunca tinha feito nada assim parecido. Então eu acredito que ele teve muita dificuldade para poder construir a arca, tanto que levaram muitos anos para terminar a arca. Acredito que também por causa da dificuldade que Noé tinha, que ele não tinha experiência. E Noé não questionou a Deus, ele me ensinou muito. Quando eu li isso aqui, Deus me confrontou. Sabe por quê, irmãos? Porque em nenhum momento Noé questiona Deus. Se você ler, Noé, ele simplesmente aceitou e fez. E quantas vezes, gente, como Deus me confrontou nessa palavra, quantas vezes Deus fala assim: meu filho, evangeliza. Meu filho, prega. Meu Deus, aleluia. Meu filho, louva. E às vezes você fala assim: Senhor, mas eu não tenho capacidade para isso. Meu Deus, mas eu não. Aleluia. Espírito Santo de Deus, glória. Aleluia. E a gente se menospreza. E a gente fala: não, Senhor, eu não consigo. E questiona e fala: não, manda outra pessoa. Mas Noé nos ensina que quando Deus, ele chama, ele capacita. Nós devemos ter isso em mente, que quem capacita é ele, não é nós. Quando ele chama para a obra, nós devemos somente
fazer. Então não questione, somente faça, que quem vai capacitar é Ele. Quem vai fazer a grande obra é Ele, não é eu e nem você. Quando Deus mandar você evangelizar, quando Deus mandar você falar dele para outras pessoas que são de outra religião, você fala, mas eu, Senhor, Deus mandou você, então Ele vai te capacitar. Não duvide de Deus, porque Ele vai te capacitar. Você pode até não ver na hora ali, você, como Noé, ele construiu a arca durante muitos e muitos anos, e eu acredito que muitas pessoas duvidaram, muitas pessoas criticaram, talvez a sua própria família olhou para ele e falou, mas Noé, tantos anos já se passaram e nada desse dilúvio acontecer. Noé, mas acho que não, você deve ter se enganado. Quantas pessoas devem ter falado isso para ele? Eu acredito que até mesmo dentro da sua casa. Mas Noé, ele continuou firme no propósito. E é assim em nossas vidas. Quando Deus mandar a gente fazer algo, vamos fazer. E se mesmo a gente não esteja vendo na hora ali, você olha, você não está vendo, mas continua. Que na hora certa, Deus ele vai cumprir. Na hora certa, Ele vai cumprir a sua palavra. Aleluia. E eu acredito que do lado de fora, né, se você for ver aqui, a Bíblia diz que todos que estavam na arca, Noé e a sua família, foram guardados. Todos que estavam na arca foram preservados do dilúvio. Do lado de fora acontecia o dilúvio. Do lado de fora, eu imagino eles ali dentro, no desespero, né? Pessoas morrendo, animais, tudo se destruindo, a terra toda se acabando. Mas dentro da arca havia uma preservação. Deus ele estava protegendo todos que estavam dentro da arca. E eu aprendo que dentro da arca tem vida. Dentro da arca tem preservação, tem proteção. Dentro da arca tem o cuidado de Deus. Fora tem morte. E por que muitas das vezes eu e você escolhemos estar fora da arca? Por que mesmo nós sabemos que dentro da arca tem proteção, tem vida, mas mesmo assim, muitas das vezes nós escolhemos ficar fora, o dilúvio. Nós escolhemos o dilúvio, escolhemos morte. Por quê? Noé ele nos ensina que nós devemos estar dentro da arca. Dentro da arca tem livramento. Dentro da arca tem proteção para mim e para a sua família. Aleluia, glória a Deus. Mas se a gente parar, vamos parar, né? Acho que é uma lição para nossas vidas, é para a gente parar de esperar. Vamos parar de esperar a chuva acontecer. Vamos parar de o dilúvio vai vir. Não devemos esperar o dilúvio acontecer para a gente ver, para a gente entrar na arca, na verdade, né? Nós devemos estar dentro da arca, porque os sinais estão aí. Jesus ele tem dado os sinais à sua volta. Jesus está voltando, igreja, e a sua volta ela é real. Nós temos visto os sinais. Nós devemos crer nisso. A Bíblia fala que Noé ele andava com Deus, e por ele andar com Deus, ele era íntimo, ele tinha proximidade. A parábola, acredito que todos já ouviram falar. O nosso diácono Fabiano veio pregando sobre a parábola do filho pródigo. Ele nos ensina muito sobre a ausência do filho. Deus ele é como o pai do filho pródigo, né? Eu posso imaginar o pai, como ele sentia a falta do seu filho, como o pai sentia a ausência do seu filho. Eu imagino a falta que ele fazia dentro de casa. Eu imagino a falta que aquele filho fazia na sua fazenda, nos seus afazeres do dia a dia. Eu imagino aquele pai indo sentar à mesa e olhando lá o espaço vazio do seu filho. Eu imagino o seu pai, na hora de dormir, ele olhando no quarto onde o seu filho dormia, aquele espaço vazio. Então eu imagino quanta falta fez aquele filho para aquele pai. E eu acredito que se aquele pai pudesse fazer uma carta para o seu filho, ele falaria assim: meu filho, que saudade que eu tô de você. Que saudade que a sua ausência me faz. Meu filho, que saudade de quando você sentava na mesa da comunhão comigo. Meu filho. E levando para as nossas vidas, Deus ele fala nessa noite: meu filho, que saudade de quando você me buscava na madrugada. Meu filho, que saudade
da nossa intimidade. Quando você estava no primeiro amor, que você sentia falta de me buscar. Quando você me buscava, você ajoelhava, ficava horas conversando comigo. Deus, Ele fala para mim, para a sua vida hoje, que saudade que eu estou da sua ausência. Porque eu acredito que, como na vida daquele pai, ficou aquele buraco, aquela ausência, né? Aquele vazio. Assim também é Deus conosco. Deus, Ele nos ama, igreja. Quando nós fazemos algo para Deus com excelência, quando nós estamos no primeiro amor, nós queremos fazer tudo, sabe? Vamos evangelizar? Vamos orar de madrugada, campanha? Vamos. A igreja, quais os dias? Estamos na igreja, estamos juntos. Isso é o primeiro amor. Mas quando o amor vai se esfriando, a gente acaba deixando essas coisas de lado. A gente acaba, sabe? Tá bom, vamos fazer. E Deus, Ele sente saudade. Assim como o pai do filho pródigo sentia saudade da ausência do seu filho, assim Deus é conosco. Ele também sente falta. Então, já partindo para o final, eu aprendo que Noé, ele andava com Deus. E, em segundo lugar, por ele andar com Deus, ele tinha sensibilidade de ouvir a sua voz. Noé, ele tinha fé suficiente para construir aquela arca, para começar aquela construção. Porque, como eu falei, ele precisava de fé, porque ele não tinha chovido, então ele precisava crer. Então Noé, ele precisa, primeiro, andar com Deus. Segundo, estar atentos, ouvidos atentos, sensíveis à voz do Senhor. E terceiro, ter fé. Nós precisamos ter fé. Noé, ele acreditou, ele construiu a arca e ele viveu o sobrenatural de Deus. Algo que ninguém tinha vivido, Noé, ele viveu. Todos morreram, como sabemos, menos Noé e sua família. Então, que a gente possa guardar no nosso coração que o segredo está em andar com Deus. O segredo está na sensibilidade. O segredo está na intimidade que nós temos com Deus. O segredo está em obedecer à voz do Senhor. O segredo de tudo na vida é ter fé. Nós precisamos ter fé. Aleluia. Nós sabemos que existe 2 caminhos, o largo e o estreito. E nós escolhemos qual caminho que iremos andar, qual caminho que iremos trilhar. Porque naquele grande dia, ou nós seremos salvos, ou iremos para o inferno. E lá em Mateus, como lemos 24, diz: mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente Deus. E é assim também, né, nos dias de hoje, nossas vidas. Nós não sabemos o dia, nem a hora que Jesus irá voltar. Nós só sabemos que Ele irá voltar. Jesus, uma hora, Ele vai voltar. Então, que nós possamos estar preparados para o dia da sua volta. Quando Ele voltar, nós não perecemos aqui, que nós possamos ir juntamente com Deus, com Ele, com Jesus, com Deus, estar face a face perante Ele. Que nós possamos, assim como o pastor Hugo sempre fala, ser obreiros aprovados diante de Deus. Que naquele grande dia, Deus, Ele possa nos chamar pelo nosso nome, que nós possamos andar uma eternidade lado a lado com Deus. E é até aqui que eu queria deixar para a igreja, e eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Essa pastor. Amém.